Estamos de volta, senhores, falando aí um pouco da parte 1 da teoria neoclássica da administração. Nós vimos aí que a teoria neoclássica é uma teoria remontada à época, na verdade não atual, mas à época que ela se propôs no final ali do século XX. Ou seja, uma teoria clássica com uma modelagem, uma roupagem um pouco mais nova, beleza? E aí nós temos algumas ideias que são colocadas pelos autores aí da teoria neoclássica, sempre objetivando que posições hierárquicas e funcionais voltadas ao objetivo econômico. Essa é uma das ideias principais aí dos autores da administração clássica. Por quê? Não deixar de lado os objetivos econômicos, o lucro, né, de produzir bens e serviços, mas pautados em alguns objetivos que nós vamos ver aqui nessa aula de agora. A divisão do trabalho. Hoje parece algo até simples demais de nós falarmos sobre a divisão do trabalho. Porém, ela na época, por Peter Drucker, ela foi montada, né, por alguns autores neoclássicos, ela foi remontada de maneira que você consiga decompor o trabalho em pequenas tarefas, onde cada indivíduo ele vai ser responsável pelaquela tarefa. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se o indivíduo ele é responsável por uma tarefa específica, pode ser que ele se torne mais especialista naquela tarefa e consiga executar, trabalhar aquela tarefa com maiores resultados e maior qualidade, ok? Redução de custos de produção, né, principalmente de mão de obra de materiais diretos. Professor, como assim? Ora, se eu coloco uma pessoa específica para produzir determinada tarefa, provavelmente ela vai produzir mais, né, devido à habilidade que ela vai adquirindo ali, reduzindo os meus custos ali de mão de obra e também de produção. Por quê? Porque essa pessoa, com o passar do tempo, ela tende a ter menos erros porque ela está especializada em realizar uma determinada tarefa e com certeza vai reduzir os meus custos com erro, material indevido sendo utilizado, beleza? E aí já dá aquela deixa para especialização, que é isso que eu falei. Cada indivíduo tem uma sua atividade específica alocado no seu órgão específico. Ou seja, na montagem, por exemplo, de um carro, tem um grupo de indivíduos, um determinado setor que fica especificamente alocado lá na montadora para a produção de motor de carro. Então, aqueles indivíduos são especialistas na produção do motor desse carro. Os autores neoclássicos eles se preocupam com a especialização dos órgãos que compõem a estrutura organizacional, que é isso que eu falei para vocês. Vocês têm a estrutura da organização, né, com diversos órgãos especializados. Aí, nós temos a ideia de hierarquia, né? Toda organização ela possui uma hierarquia, pessoal, igual nós podemos vir aqui, né, no nosso exemplo, na nossa figura. E à medida, obviamente, que você sobe... vamos voltar aqui. À medida que você sobe cada nível hierárquico, vai ficando as camadas de poder, elas vão subindo e você vai chegando mais perto da gestão, da autoridade ali, ok? A amplitude administrativa. Professor, o que é amplitude administrativa? Ou de controle ou de comando. Quanto maior a amplitude, maior o número de subordinados. Como assim, professor? Eu tenho uma estrutura, né? Imaginamos a nossa estrutura piramidal, que é muito bom de exemplo para os nossos estudos aqui de administração. Se a pirâmide ela é muito grande, né? Ela é muito alta, você tem uma amplitude administrativa muito grande, né? Então você tem um maior número de subordinados. Por quê? A estrutura piramidal ela está achatada aqui, ó. Então você tem um maior número de subordinados de cima para baixo. Se a estrutura piramidal está mais aberta,
então você tem uma amplitude menor de controle. Fica mais fácil, porque você está mais próximo da base. Ou seja, você está conseguindo visualizar um pouco melhor os seus setores operacionais, gerências, diretorias. Então fica um pouco melhor de você trabalhar. Então a ideia é o quê? Hoje que as organizações elas fazem o que? Diminui a sua amplitude. De maneira que, olha aqui o que eu falei para vocês, ó, a base ela possa, olha aqui, de maneira que a base ela possa se aproximar da cúpula da organização. Ou seja, os setores mais inferiores estando mais próximo da gerência, da direção e até mesmo da presidência da empresa, ok? E para fazer isso, como que eu posso fazer, professor? A maneira mais fácil é você delegar funções aos seus subordinados, ó, presta atenção nisso. Ou seja, eu dou maior empoderamento aos meus subordinados, eu delego as decisões de maneira que os subordinados, mesmo num nível inferior, eles possam tomar decisões, não precisando de passar por um, passar por outro, até que se chega lá na chefia, na gerência geral da empresa que possa tomar decisões. Então a ideia é eu delegar essas funções, dar um maior empoderamento. E isso tem um nome, olha aqui comigo, o empowerment. O empowerment ele é uma ferramenta, digamos assim, mas não é uma ferramenta, mas ela é uma forma de eu conseguir delegar poder para que os níveis inferiores das organizações possam tomar decisões, sem ter aquela demandada, né? Aquela, digamos, burocracia para tomar decisão de situações às vezes simples. Decisões que devem ser tomadas de maneira mais rápida, mais ágil, para que a organização possa fluir e, consequentemente, ser mais efetiva. Então, logicamente, eu devo ter uma equipe melhor, porque o gestor ele precisa confiar na sua equipe, de maneira que ele possa delegar as funções e a sua equipe de níveis inferiores possam tomar decisões melhores, né, de maneira mais eficaz para as empresas. Ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, falando ainda da parte 1 da teoria neoclássica, que é uma teoria bastante extensa e que trouxe uma roupagem mais nova da teoria clássica. Ok, senhores? Então, até a nossa parte 2 aí da teoria neoclássica. Até mais, senhores.